Tá? Eu vou pôr isto aqui por enquanto. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje temos mesmo uma multidão aqui no ciclo. A tradução da imagem. Obrigado por terem vindo. Algumas pessoas de ontem também. Pronto, hoje é a segunda sessão deste ciclo em que nós vemos filmes, mas também ouvimos filmes. Também o propósito é ouvir o que é que se passa nas camadas sonoras dos filmes e tentar perceber um bocado melhor, se calhar para estarmos mais atentos a algumas coisas. Ontem vimos o filme Gunda. Pronto, uma coisa importante que este ano temos um tema do ciclo, que é a música animal. Pronto, temos filmes em que os protagonistas são os animais. Se calhar hoje não é bem assim, mas aparece lá um cãozinho que também faz um papel muito importante no filme. E pronto, ontem vimos o filme Gunda de Viktor Kossakovsky. Hoje vamos ver e ouvir o filme Coração de Cão de Laurie Anderson. E amanhã, pronto, espero que apareçam também amanhã, é o Io de Jerzy Skolimowski com música de Pavel Mikietin. Pronto, uma coisa importante também, durante o ciclo todo estamos a criar dinheiro para uma associação, um abrigo para cães no Bom Barral, que se chama Amigo Fiel. Tem lá na entrada duas casinhas assim verdes. Se quiserem deixar lá alguma contribuição, nós agradecemos, depois vamos tudo dar àquela associação e aquele abrigo no Bom Barral. Pronto, se calhar temos aqui connosco o Pedro Boleo, que ontem fez conversa com o Olivier Blanc, o designer sonoro. Hoje nós vamos falar, espero que não sejamos muito chatos, mas então vamos começar. Se calhar vou introduzir no início um bocadinho, provavelmente todos sabem quem é a Laurie Anderson. Acho que é uma pessoa bastante conhecida e também uma artista bastante conhecida. E porquê é que escolhemos este filme? Porque é um filme particular, é um filme que é muito dela e que reflete muito também como ela trabalha com os vários meios artísticos que ela usa. Pronto, ela, falando um bocadinho sobre a biografia, ela nasceu em 1947, por isso já tem 77 ou 78 anos neste momento. Mas continua muito ativa no campo artístico e no campo performativo também. Alguns marcos do trabalho dela importantes é provavelmente o single que ela lançou, o Superman, que depois foi um êxito nas rádios, por exemplo, no Reino Unido. E depois também apareceu um filme, ela fez um filme-concerto, Home of the Brave, que também foi uma marca muito importante, não? E que também deu-lhe assim, uma visibilidade muito forte. E é engraçado porque ela mexe, tendo em conta que ela tocou violino desde sempre, porque ela desde pequena toca violino, mas depois foi estudar a história da arte e artes visuais, escultura. Por isso ela fica sempre naquele limbo entre várias áreas artísticas e, na realidade, o que é que ela tem feito até agora é sempre utilizar vários meios, sejam visuais, sejam sonoros, para mostrar algum ponto de vista dela e para fazer crítica à sociedade americana, para fazer crítica à cultura, para chamar a atenção para algumas coisas que ela acha, se calhar, preocupantes ou perigosas. Na realidade, é uma coisa interessante que ela diz numa das entrevistas, que, tendo em conta que ele fica naquele limbo entre várias coisas, entre as artes visuais e sonoras, mas também, por exemplo, no limbo entre cultura popular e cultura, se calhar podemos chamar um bocadinho mais erudita. Ela diz que o papel dela, como ela o vê, é fazer a espionagem. Pronto, é ir atrás das pessoas, ouvir as pessoas, o que é que eles têm para dizer, ver a sociedade e depois usar aqueles vários meios para fazer uma espécie de comentário. E eu acho que o comentário é o que ela faz melhor,
que quem já viu os concertos dela, as performances dela, é sempre, tem aquele lado de storytelling muito forte, em que ela escreve, pronto, as histórias sozinha e conta-nos coisas que depois fazem-nos pensar sobre os tempos modernos, por exemplo. Só queria acrescentar uma coisa Sim, que tem a ver com penso que é uma constante no trabalho dela, que é uma crítica da linguagem e um pensamento sobre a linguagem. E mesmo o uso de meios tecnológicos, e desde os anos 70, mas depois nos anos 80, ela só fica famosa, de facto, como tu disseste, por causa dos discos pop, ou que entram nessa categoria, mas ela já tinha feito muitas experimentações artísticas e penso que essa questão da crítica da linguagem é muito importante. Serve para fazer crítica da cultura também, da cultura americana, e não só, mas também um pensamento sobre as palavras e às vezes através da música também, através do som, procura fazer isso. Sim. Não sei se queres acrescentar ainda coisas sobre... Não, eu acho que não. O seu percurso, talvez neste filme, de uma forma um pouco diferente e particular, porque é um filme de facto muito pessoal, um bocadinho íntimo, e num registro que não é tão comum nela, ou em muitas coisas que vemos dela, mas tem reflexões que têm a ver com tudo isto, com a sociedade contemporânea, com uma coisa mais interior, talvez, uma reflexão existencial, ou com temas mais de outro tipo, sobre a vida, a morte, a memória, coisas várias, mas que toca sempre nesta questão da crítica da linguagem e usa as histórias. Ela sempre usou um bocadinho as histórias para fazer essas interrogações às pessoas sobre o que vivem e com que palavras falam. Sim. Não, e esta questão da... Pronto, já que estamos no filme, o filme é de 2015, por isso já tem quase 10 anos. Pronto, e, na verdade, pronto, é como o Pedro também, que também surge do que dissemos até agora, é uma espécie de transportação das coisas que ela faz nos shows, nas performances dela, para este meio cinematográfico, que é um bocadinho diferente de uma performance, porque a performance tem aquele lado ao vivo e pode acontecer qualquer coisa. Aqui temos um meio fixo. E não é um filme de uma cineasta, é um filme, penso que tem uma característica um bocadinho diferente, não é? Sim. É um filme... Eu li alguns de uma crítica que é uma espécie de homemade film, ou tu usaste uma palavra bonita, um caderno, ou filme-ensaio, pronto. Interessante também é que, falando ainda sobre o filme, já vamos passar para lá do som, mas o filme foi encomendado pela Arte, pela televisão Arte, e era para ser uma curta para refletir um bocado a filosofia dela, da Laurie Anderson. Ela atrasou-se muito na encomenda, 2 anos, e trabalhou neste filme durante 2 anos, assim aos bocadinhos, em que na realidade também várias coisas estavam a acontecer na vida dela. Pronto, foi a morte da cadelinha, da Lullabelle, que aparece aqui, mas também foi o companheiro dela, que em 2013 morreu, foi o Lou Reed. E tudo isto também depois encontra a sua reflexão no filme, porque ela estava sempre a expandir e a adicionar materiais novos. Pronto, mas como dissemos, aquela narração e contar das histórias na verdade é o fio condutor do filme. A parte mais importante é a voz dela e o que é que ela diz, como ela diz. Neste caso, também ela decidiu não fazer transformação sonora da voz, ou seja, a voz dela aqui, apesar de ser muito, porque ela tem uma maneira muito particular de falar e de fazer a narração, fazer pausas, por exemplo, ou tentar sublinhar as coisas que ela quer que as pessoas que as pessoas ouçam melhor, mas aqui ela mantém uma simplicidade e não faz transformações da voz. Isto acho que é muito importante, e também é peculiar praticamente este filme, porque mantém um lado muito íntimo, por um lado. Por outro lado, eu acho que o propósito dela
no trabalho com a voz foi, ela diz que como se esta voz saísse dos nossos cérebros, ou seja, ela quer que nós identifiquemos de certa forma com o que ela diz e que esta voz dela torna-se também de certa forma a nossa voz, pronto. Se calhar era interessante mostrar o exemplo que tu sugeriste, porque é um exemplo em que, precisamente ao contrário, mas para perceberem, não é o que se passa neste filme, mas em que ela transforma a voz e que isso é importante porque está a fazer uma coisa quase satírica, mas que também é uma reflexão sobre linguagem e tecnologia também. Tecnologia, linguagem, depois sobre a sociedade também, é assim um bocadinho... Se calhar podíamos pôr aquele exemplo do... É o exemplo número 1. Tá lá. O exemplo número 1. Não sei se não, vocês podem ficar aí, deixa eu ver. Podemos? Se quiser. Now I'm no mathematician, but I'd like to talk about just a couple of numbers that have really been bothering me lately. And they are 0 and 1. Now first, let's take a look at 0. Now, nobody wants to be a 0. To be a 0 means to be a nothing, a nobody, a has-been, a cloud. On the other hand, almost everybody wants to be number 1. To be number 1 means to be a winner, top of the heap, the athlete. And there seems to be a strange kind of national obsession with this particular number. Now, in my opinion, the problem with these two numbers is that they are just too close. Leaves very little room in there for everybody else. Just not enough range. So, first, we need to get rid of the value judgments attached to these two numbers and realize that to be a 0 is no better, no worse than to be number 1. Because what we are actually looking at here are the building blocks of the modern computer age. Everything that can be expressed in words or numbers in any language can be communicated using this simple, foolproof system. It's all here in a nutshell, the entire alphanumerical system, A to Z, the 0 to infinity of digital intelligence. Now, this first example is an expression in this code of the first 2 letters of the first word of the Gettysburg Address. And the second example is an expression of the first 2 numbers of my home phone. The remaining digits are available in a limited edition of autographed floppy disks on sale at the souvenir stand in the lobby. This last example is an expression of a musical phrase, actually part of a chord from the first bar of a song called Sharky's Day, the song I wrote myself. And which you may be interested to learn was composed using this very system and can be counted like this. And 0 and 1 and 0 and 1. Pronto, era só um exemplo, não sei se calhar conhecem coisas destes géneros que ela fez, mas é interessante porque também está aqui, lá está, ela diz, não sei se perceberam tudo em inglês, mas ela diz temos que nos livrar dos julgamentos, dos value judgments. Sim, de dar valor aos números. Sim, relativamente aos números, e faz uma brincadeira com isso. Mas pronto, aqui, lá está, mascarada com uma voz transformada, que ela usou, aliás, vários processos de transformação da voz, vocoders e
Sim, harmonizer, vocoder. Este é uma espécie de filtro que torna a voz mais grave. Usa isso também em algumas canções. Aqui no filme, que vão ver, não é nada disso. Sim. É precisamente uma espécie de voz muito pessoal, eu não digo natural, porque a voz é sempre construída, mas com uma mais de uma contadora de histórias mais calma. Sim. É interessante também dizer que, relativamente à voz que ouvimos já há bocado, porque isto, a voz permitiu-lhe criar uma nova personagem, um alter ego, que até 2009 não tinha nome. Esta personagem, ela, supostamente, era só uma voz de autoridade ou de consciência, é o que ela dizia. Depois, o Lou Reed, em 2009, deu nome, que eu escrevi aqui, peço desculpa, mas não me lembro, Fenway Bergamot. Pronto. Depois, a partir de 2009, ela tinha nome e apareceu, ela aparece no disco de 2010, Homeland, como Fenway, com bigodinho e com o fato do homem. Se calhar podíamos mostrar outro exemplo. São Sim. coisas muito pequeninas, desculpa lá, mas acho que é interessante para percebermos um bocadinho melhor quem é ela, coisas Sim. que ela fez. Sim. Não tanta música, que vocês se calhar conhecem algumas canções e outras coisas, mas... Podemos mostrar este fragmento, chama-se Personal, como que é? Personal Service Announcement. A certa altura ela começou a fazer uns vídeos com umas brincadeiras, lá está, a crítica da cultura, questões da linguagem e num registro irónico, mas sempre com uma questão qualquer ou uma interrogação para os espectadores. A brincar com os meios dominantes também, a usá-los. É uma coisa que ela também sempre fez, não é? Sim. Mesmo na experimentação tecnológica, até fez invenção de instrumentos e outro tipo de coisas, mas há sempre este diálogo crítico com aquilo que é a cultura dominante, digamos assim. Sim. Então, se calhar poderíamos ver o exemplo número 2. É melhor sairmos daqui, não é? Mas, acho que não sei. Eu tenho ideia que sim, You know, I hate television. I did see a good show out in Ohio recently, though. It was on at 6 a.m. and it was just a lot of lunch menus. What they were serving for lunch in high schools and junior high schools in town that day. And it had this really great music, really happy music, and you just see these lunch menus scrolling by. So you hear, don, 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 turkey tetrazzini, don, 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 on a roll, don, 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 lima beans with butter, don, 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 milk, Jell-O. And I don't know who was up at 6 a.m. watching this show, but, if you didn't like what they were serving, you could bring your own. Now, in my opinion, this is television at its best. Só ainda mais um. Recently, a lot of people have been talking about changing the national anthem to America the Beautiful. Now, I don't know really if that's such a great idea. I mean, I really like the Star Spangled Banner. I mean, it is kind of hard to sing, though, with all those arpeggios. I mean, you're out at the ballpark and the fans are singing away, and it's sort of pathetic, really, watching everybody try to hang on to that melody. The words are great, though. Just a lot of questions written during a fire. Things like, hey, do you see anything over there? I don't know, there's a lot of smoke. Say, isn't that a flag? Couldn't say, really, it's pretty early in the morning. Hey, do you smell something burning? I mean, that's the whole song. It is a big improvement, though, over most national anthems, which are in 4/4 time. We're number one, this is the best place. I also like the B-side of the national anthem, Yankee Doodle. Truly a surrealist masterpiece. Yankee Doodle came to town, riding
on a pony, stuck a feather in his hat, and called it macaroni. Now, if you can understand the words to this song, you can understand anything that's happening in the art world today. Pronto, ok. Pronto, era só mais um exemplo. Aqui é a voz dela e a maneira dela estar, mas não sei se também se entenderam bem, mas pronto, o segundo é sobre a questão do hino nacional americano e uma brincadeira com isso, e com o lado B, o que seria o lado B, o Yankee Doodle. Sim. E o primeiro Era sobre um anúncio é televisivo. sobre a própria televisão, e portanto uma espécie de crítica de televisão com uma pequena... Enfim, coisas que hoje se calhar existem muito mais, este pequeno tipo de... Os youtubers fazem coisas destas. Sim, Isto é sim, dos sim. anos 90. Sim. Só se calhar era interessante dar mais uma pista ou outra em relação ao filme que vamos ver. Sim. É um filme que eu acho que o trabalho sonoro, vocês vão ver, há de facto esta voz que é uma coisa principal no filme, mas de resto todos os outros elementos são usados, eu diria, sem grande hierarquia entre eles. E mesmo as imagens, ela mistura imagens da alta cultura, por exemplo, o quadro do Goya, com imagens de câmaras de vigilância, por exemplo, ou imagens pobres, algumas até reconstituições de documentário foleiro, digamos assim. Portanto, coisas com fontes muito diversas, sonoramente também, umas há sons apenas ilustrativos, há sons de transição, os tais compostos por ela. Sim. Só no final penso que há uma canção dela também que entra, uma e meia, não sei. E pronto, mas há esta questão de uma conjugação, uma montagem de diferentes materiais que é muito que é subordinada a esta maneira, a esta contar uma história, que na verdade não é só uma história. Eu creio que é um tal, eu estava a sugerir que era um caderno de notas. Penso que é uma história onde emergem citações, questões sobre a linguagem, mas também questões mais, eu diria, sobre a memória, sobre a sua infância também. Aliás, o filme começa com um sonho e vai haver várias coisas desse tipo, pequenas histórias, fragmentos de histórias, citações, e tudo isso encadeado numa montagem dela, com uma associação, não diria surrealista, porque não é, mas é bastante livre. Ou seja, às vezes é uma cor que faz a ligação com o que vem a seguir. Outras vezes é uma palavra. Outras vezes é uma ideia. Mas não sei se estás de acordo com isso. Sim, estou de acordo. Eu diria que é mais a maneira de trabalhar dela, especialmente é visível neste filme, e tanto na parte sonora como na parte visual, eu diria que ela é muito levada pela sua própria intuição. Não há aqui um método assim definido, é mais que ela tem estes materiais e depois tenta colá-los de alguma forma, às vezes melhor, outras vezes pior, e também deixa desta forma aos espectadores e aos ouvintes para fazerem ligações entre as histórias que ela vai contando ao longo do filme. Pronto, acho que uma coisa importante que se calhar relativamente ao som no filme é preciso enfatizar, que o som também tem esta colagem lá dentro, que o fio condutor, já falámos sobre isto, mas acho que é importante sublinhar, o fio condutor são as histórias e tudo isto, como o Pedro disse, que toda a parte sonora que está por baixo está subordinada, está sujeita, ou está dependente das histórias que ela conta. Pode ser para ilustrar, pode para nos fazer sentir melhor o que é que ela está a contar. Os sons que ela usa aqui são diferentes. Ela toca violino, ela usa alguns sons do ambiente, alguns sons podem ser gravações de campo. Ela também disse que fez algum foley para o filme. Pronto, por isso há aqui diversos materiais que ela usa para criar esta camada, mas que a voz
as narrativas que ela conta, ou o discurso que ela faz, é o mais importante. E acho que, só para terminar, acho que há aqui esse cruzamento, apesar de tudo, desta questão pessoal, fala da infância, da mãe, dos vizinhos, das casas onde morou, coisas muito dela, mas há sempre um olhar ao mundo, às vezes também com ironias, nestas transições, não sátira como estas coisas que vimos, mas uma certa ironia mais fina, mas há uma atenção qualquer ao real, ou pelo menos enquanto isto se passou, estava uma sociedade a funcionar assim ou assado. E isso também, penso que marca o discurso, o som também, e o que vai aparecer aqui. Sim. Eu acho que, se calhar, podemos ficar por aqui, por Sim, enquanto. vamos. Seria bom, eu acho que depois de vermos o filme, para também dar a palavra ao público, para poderem comentar e dizer se gostaram, se não gostaram, o que é que acharam interessante. Acho que é interessante também ouvir o vosso lado. Está bem? Obrigado. Então vamos ver. Obrigado. E até já.